Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Citiuscast de número 40. Eu sou o professor Vitor Mendonça, hoje estou ao lado de Gustavo Dalpra e professor Renato Bianchini também. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, basicamente, vamos falar aqui sobre qual é o melhor exercício para cada grupamento muscular, hein? A galera já vai ficar maluco. Meu Deus, tem o melhor exercício? Vou poder usar só esse? O Renato vai fazer uma introdução aqui pra gente, vai explicar para vocês aqui se existe ou não a gente poder escolher o melhor exercício, mas após isso aqui, cada um aqui vai escolher. A gente não entrou em consenso, eu não faço ideia de qual exercício que o Gustavo escolheu aí, qual exercício que o Renato escolheu para cada grupamento. A gente vai discutir tudo isso hoje com vocês, tá? Mas, antes dessa discussão, esse podcast aqui é patrocinado. O Gustavo vai falar pra gente aí quem é o grande patrocinador desse nosso podcast hoje. O grande patrocinador desse podcast hoje é a Sitius Play, a plataforma completa para o personal trainer que quer aprender desde a execução de movimento até conquistar os seus primeiros clientes. Então, a gente passa com toda a base ali da prescrição do treino, tanto para grupos especiais quanto para a parte de lesões. E o curso hoje é um complexo de cursos, né? A gente tem mais de 30 cursos dentro da plataforma hoje, mas as inscrições estão encerradas nesse momento agora, tá? Porque no próximo mês a gente tem uma super oferta aí. O Vitor vai falar um pouquinho melhor agora sobre isso. Boa, dia 22 de agosto aí de 2021, a gente vai abrir aí uma mega promoção da Sitius Play. Se você tá vendo esse podcast aí depois, perdeu essa promoção, tá? Mas pode ser que você pegue alguma outra promoção aí mais pra frente, só ficar atento também. Mas quem tá vendo aí, assim que lançamos, dia 22 de agosto, vamos abrir aí uma mega promoção da Sitius Play. Quero dar uma dica aí para quem gostou da ideia da promoção, quem quer garantir a vaga nessa promoção, é o seguinte: se você for lá agora, citiusplay.com.br, ao clicar lá para fazer a inscrição, você vai ser direcionado para um grupo de pessoas super interessadas. Aí o que significa? É um grupo no WhatsApp só com as pessoas que querem aproveitar essa oferta que a gente vai dar e vai deixar por tempo limitado. Então, para você garantir que você vai receber essa oferta, vá lá, citiusplay.com.br, vê todos os cursos que você vai ter acesso, todos os materiais bônus que você vai ter acesso, e além disso, entra no grupo lá exclusivo, porque você vai ter a chance de ser o primeiro a saber, né, quando a gente abrir as inscrições, e vai poder garantir a tua vaga com tranquilidade, beleza? Boa, perfeito. Então já falamos do nosso patrocínio, vamos agora falar dos melhores exercícios, né? Primeiro a gente precisa saber se existe ou não um melhor exercício para cada agrupamento. O Renato separou aqui 34,3 minutos aqui de explicação pra gente, tá certo, Renato? Eu já vou avisar de antemão que vocês não vão ouvir a voz do Vitor e do Gustavo durante uns 30 minutos, mas eles estão aqui, eles vão continuar aqui, tá? É porque eu tenho que fazer uma explicação breve aqui pra galera, né? Mas brincadeiras à parte aqui, a gente resolveu fazer esse podcast escolhendo um melhor exercício para cada agrupamento muscular e tal. E aí, porque, o último que a gente fez nesse formato ficou muito legal, né? Foi aquele que a gente fez sobre exercício físico para emagrecimento, os tipos de exercício, modalidades e tal. Foi uma discussão muito bacana, porque a gente trouxe evidências científicas, como sempre, mas ao mesmo tempo a gente trouxe ali uma pegada bem prática de adaptação de treino. Então, foi um formato que a gente gostou bastante. Falou assim, vamos repetir, vamos fazer de novo. E agora escolhendo o melhor exercício para cada agrupamento, né? Só que aí eu lembrei na hora, né, de um dos meus slides das aulas da Execução Perfeita, que é um dos cursos que tem lá na Sitius Play, que eu boto o slide assim, ó: tentar discutir qual que é o melhor exercício para cada agrupamento é uma perda de tempo, é um gasto energético infinito que você nunca vai chegar a uma conclusão, né? Aí eu falei assim, mas eu vou fazer um podcast aqui de 1 hora falando uma parada que é uma discussão infinita e uma perda de tempo. Só que qual que é a grande questão que vocês vão conseguir absorver aqui hoje? Que vocês vão ver vários pontos de vista e isso vai gerar para vocês conclusões para cada tipo de aluno de vocês. Vocês vão conseguir pegar uma combinação. E a grande conclusão é que, mesmo que a gente discutisse aqui, chegasse no consenso de qual que é o melhor exercício cientificamente comprovado para cada agrupamento, isso nunca seria 100% individualizado, ou seja, às vezes para um aluno um exercício vai ser melhor, para um outro aluno o outro vai ser melhor, né? Isso poderia ter uma grande dificuldade de a gente bater esse martelo cientificamente. A gente ia provavelmente começar a falar aqui de algo que nem seria baseado em ciência, porque para você comprovar que um exercício é melhor que o outro com estudos científicos, você tem que ter um estudo extremamente controlado de longo prazo, evitar que o aluno já tenha experiência no exercício, enfim, né? É algo bem inviável do ponto de vista da pesquisa científica e, no final das contas, o melhor argumento de todos. Por que seria inútil? Porque a gente continuaria fazendo vários exercícios para o mesmo grupamento. A gente nunca vai fazer um exercício só para cada grupamento e é porque é o melhor, eu vou fazer só ele, né? Porque a combinação dos exercícios vai ser sempre melhor do que escolher um só, né? Por mais que esse exercício seja até superior,
né, a gente vai continuar fazendo vários, né? E lembrando aqui, agora já para embasar a nossa análise a partir de agora, a gente tem que decidir o porquê que a gente vai advogar a favor de um exercício ou não. Porque, por exemplo, para ganhos de força, né, a gente tem sempre a especificidade da tarefa, né? Então, para ganhos de força no agachamento, o agachamento vai ser melhor. Para ganhos de força no levantamento de terra, o levantamento de terra vai ser melhor. Então, acho que a gente pode chegar à conclusão aqui, nós três, que nós vamos falar de hipertrofia hoje, né? A gente vai falar de desenvolvimento de massa muscular, certo? Exato, Porque perfeito. a gente pode entrar na questão de funcionalidade, mas que também é bem abstrato o que é funcionalidade, o que não é. Vocês têm até uma aula que vocês deram juntos sobre isso, né? Então, assim, a gente vai discutir aqui ganho de massa muscular entre esses exercícios. E um exercício, para ele gerar mais ganho de massa muscular, não caia naquele velho conhecimento já antiquado de que o músculo ativou mais, ele vai hipertrofiar mais, porque a gente já cansou de falar isso aqui na CIT. Se você acompanha a gente, você já sabe disso, né? Um exercício para ele hipertrofiar, a capacidade dele de hipertrofiar depende de 5 fatores. Ativação é um deles, sem dúvida, né? Você ativar mais o músculo ajuda mais ele a hipertrofiar, mas depende também da amplitude que o seu músculo consegue trabalhar no movimento, da tensão que ele se mantém em contração durante o movimento, da sobrecarga que você consegue impor durante o movimento, né? A quantidade de carga que você consegue adicionar naquele exercício, e também depende da conexão do seu aluno com a musculatura que está sendo trabalhada, né? Um estudo científico mostrou que quem se conecta melhor com a musculatura que está sendo trabalhada tem o dobro de resultado. Então, se o aluno está fazendo um exercício que ele vai sentir que está conseguindo contrair melhor aquela musculatura, para ele, às vezes, aquele exercício é melhor. Tá? Então, isso é muito importante, porque acaba que vão ser casos individualizados, e a nossa discussão aqui vai ser bem legal para a gente pegar vários pontos de vista, e que com certeza vai enriquecer bastante a discussão. Tá? Então, era essa a introdução, já consegui fazer aí em tempo recorde, né? Acho que dá para a gente tocar a partir de agora, né? Boa. Então, basicamente, que a gente selecionou os principais grupamentos musculares aqui, porque a gente não vai ficar discutindo também grupamentos aí que a gente nem utiliza tanto, tá? Então, por exemplo, Renato, qual é o melhor exercício para o pronador redondo? Qual que você acha, Renato? Fazer uma rosca inglesa, tá ligado? Mas só pra galera saber, então, a gente vai falar hoje de tríceps, bíceps, peitoral, costas, tá? Que a gente chama de costas, a gente vai discutir sobre isso também. Ombro aí também vai ter uma discussão boa, abdômen, glúteos, isquiotibiais, quadríceps e panturrilha, tá? A gente vai falar aqui sempre aí, já tem aqui todo um cronograma aqui de como que a gente vai falar, mas só para vocês saberem. Então, trapézio, Vitor, e o antebraço, não sei o quê. Não, gente, a gente vai focar nos principais aqui. Se vocês quiserem aí, deixa nos comentários aí que a gente puxa algum outro depois, correto? E uma observação a mais, né? Que, tipo assim, ombros, a gente vai colocar os 3 feixes no mesmo pote aí. Então, vai ter que escolher um só para ombros, independente da gente saber que os 3 feixes vão fazer ações diferentes, né? Tanto anterior, posterior e medial. Então, fiquem tranquilos com isso aí. Chegou mais um integrante que estava faltando. Uma participação especial. O Gustavinho chegou aí, o filho do Gustavo, o senhor Luca, aparecendo aí, dando um oi pra gente. Muito bom, então vamos lá, vamos começar aqui, hein? O primeiro a falar aí vai ser o Gustavo. A gente vai discutir agora sobre bíceps. Qual você considera aí o melhor exercício para bíceps? Bíceps? Isso. Rosca com giro. Boa. E aí, por quê? Por quê? Vê que a gente trabalha ali a rotação junto com a flexão de cotovelo, né? Então, assim, são 2 movimentos principais do bíceps e a gente consegue colocar bastante sobrecarga aí, desde que a pessoa tenha força, né? Para isso. Então, são grandes amplitudes fazendo movimento de flexão e de rotação. Utilizando halter. Halteres. Show. O meu raciocínio foi exatamente igual ao do Gustavo. Eu também escolhi aqui a rosca com halter com giro, né? E exatamente por esses motivos, e fora isso, a amplitude que você consegue fazer é total, né? Assim, você consegue fazer a amplitude completa do bíceps. Quando você faz na mesa Scott, você não consegue fazer nessa amplitude completa e tal. Se você faz ela, às vezes, no banco inclinado, você também não consegue o máximo de amplitude. Então, por isso que eu escolhi a rosca também a rosca com halter com giro. Rosca com halter com giro. Só para ficar diferente aqui, então eu vou botar a rosca direta. Acho que complementa bem aí, tá? Eu acredito então, que o argumento é para ser do contra. Para ser do contra, só para complementar mesmo. Eu colocaria uma rosca direta aí na barra. Acho que é uma boa opção. Pode ser a barra W ali ou até mesmo a barra reta. Acho que a W seria interessante ali para trabalhar bem tanto o bíceps quanto o braquial.
ter uma força aí completa, vamos dizer assim, né? Mas a barra reta também já seria interessante. Colocaria a rosca direta, mas diria que com giro seria mais interessante de forma geral, tá? Mas para deixar mais completo aí, colocaria também essa, beleza? Fechado. Acho que essa foi tranquila, essa aqui não tem muita polêmica. Foi não. Mais fácil. pra frente Foi a fácil. polêmica vai ser maior. Eu mesmo pensei assim, essa aí não vai ter como ter muita discordância não, né? Eu já imaginei. Exato. Mas... O próximo agora, a gente vai falar aí de isquiotibiais e o Renatão é que vai puxar aqui. Eu tô vendo que o Renatão fez uma cara ali porque ele não viu no WhatsApp, que eu mandei para ele da sequência. Não, eu vi, pô. Eu vi. Tá aqui. Brincadeira. Então, isquiotibiais, eu já vou até adiantar o meu raciocínio aqui. Ele vai servir o mesmo tanto para isquiotibiais quanto para quadríceps, daqui a pouco vocês vão entender. Vai ter gente que já vai chegar aqui nos comentários, meu Deus, esses caras estão malucos, tá? Mas eu escolhi a cadeira flexora para isquiotibiais, tá? E a cadeira flexora, pelos principais motivos. Primeiro, um exercício muito simples de fazer. Então, assim, qualquer aluno, mesmo ele sendo iniciante, ele consegue fazer cadeira flexora com muita tranquilidade, vai conseguir fazer um exercício com segurança, com eficiência, né? Por mais que seja um exercício monoarticular, vai trabalhar muito bem os isquiotibiais, vai ter alta ativação de isquiotibiais, e tem até um estudo famoso, a gente já fez um infográfico aqui na CIT, já falamos muito sobre ele, o pessoal gosta muito desse estudo, que o pessoal colocou lá para fazer uma perna na cadeira flexora e a outra perna na mesa flexora, né? Mesma pessoa, né? Várias pessoas fizeram isso. E o pessoal que fez na cadeira flexora teve mais resultado de hipertrofia do que quem fez na mesa flexora. O motivo ali que eles estão achando que pode ser, porque não tem como comprovar 100%, né? Mas o fato dos isquiotibiais estarem mais alongados quando você está sentado na cadeira flexora, faz com que você aumente a ação dessa musculatura e, por isso, melhore os resultados. Então, vou ficar com a cadeira flexora. Tem mais um detalhinho só aqui que eu esqueci, né, que a cabeça longa do bíceps femoral, ela só ativa em movimentos de flexão de joelho. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, se a gente compara um stiff com uma cadeira flexora, a cabeça longa do bíceps femoral só vai ativar quando você faz a cadeira flexora, não ativa quando faz o stiff. Significa que não tem ativação dos isquiotibiais? Não tem ativação dos isquiotibiais, só a cabeça longa do bíceps femoral que não, beleza? Próximo. Show de bola. Vamos lá. A minha escolha é o levantamento terra. Isso é bom, hein? Mas o aluno iniciante, peraí, o aluno iniciante que não tem ainda uma boa consciência corporal. Então, eu acho que isso é um dos principais motivos, né? Se o aluno é iniciante e ainda não tem consciência corporal, a gente, como professor, tem a obrigação de ensiná-lo a fazer esse movimento. Então, eu vejo muito que as pessoas procuram, às vezes, iniciante só pode fazer em máquina. Era para ser, às vezes, até o contrário, né? O iniciante ali começar a trabalhar a consciência corporal nos exercícios livres para depois ter uma especificidade maior nas máquinas. Mas minha escolha é no levantamento terra, pela grande amplitude de movimento, pelo trabalho em alta tensão e também pela sobrecarga que dá para colocar aí nesse exercício. Perfeito. Boa. Pera aí, eu só até quero confirmar um negócio aqui. Ô, Renato, seria a cabeça curta, não é? Que funciona só na flexão de joelho? Eu acho que sim, acho que isso. A cabeça curta. Acabei de conferir aqui, eu tava até abri aqui o estudo aqui para conferir. A cabeça curta. Cabeça curta. Eu falei, pera aí. Mas então, beleza. Só para confirmar mesmo, então, para a galera que tava vindo ali a explicação do Renato, tudo que ele falou ali, cabeça longa e cabeça curta e mesma coisa, tá? E a minha escolha foi exatamente a mesma do Renato, acho que é as mesmas explicações aí, até porque a gente tem bastante estudos aí, infográfico que a gente já fez sobre o assunto, né? Apesar de que eu adoro aí o levantamento terra, aí seria, acho que talvez o meu exercício preferido aí da musculação como todo. Acho bem um dos mais interessantes, tá? Mas, nesse caso aí, exatamente por ele ser um exercício bem completo como um todo, eu não escolheria ele especificamente para isquiotibiais. Exatamente. Eu queria já me retratar aqui, né? Falar assim, eu não sou contra fazer levantamento terra jamais, hein? Eu concordo 100% com o que o Gustavo falou ali. A gente tem que ensinar coordenação motora para o nosso aluno, desenvolver a boa capacidade dele de executar o exercício. Né? O meu ponto contra do levantamento terra para isquiotibiais seria só o seguinte: vamos supor, o aluno fez uma boa execução ali, ele consegue fazer uma boa execução de levantamento terra com bastante carga e tal. Quando ele chega no final da série, ele fadigou ao máximo ali os isquiotibiais, ele chegou próximo da falha dos isquiotibiais,
porque são tantas musculaturas envolvidas no levantamento terra, que eu acho que, assim, às vezes ele está assim, ativando todas, mas fadigando muito mais ali a lombar, está fadigando muito mais os paravertebrais, eretores de espinha, e não está conseguindo fadigar tanto os isquiotibiais. Seria mais essa situação que eu colocaria, assim, porque a cadeira flexora seria superior. Mas o Gustavo está certíssimo quando ele fala que a gente tem que ensinar o nosso aluno desde o primeiro dia de treino a desenvolver esses exercícios compostos que vão ser importantíssimos aí no longo prazo, né? Boa. O próximo grupamento muscular aí, então, é o do peitoral. Eu sou o primeiro a escolher aqui. Para o peitoral, eu escolhi o pullover. Pô, aí já quebra, né? Peraí, vamos dar uma pausa aqui rapidinho. A gente tem que conversar antes de fazer essas paradas. O que é isso, Vitor? Vou dar uma semana de Citrus Play pro Vitor para dar uma olhada na execução perfeita. Para ser do conta, não precisa de tanto, né? Mas para o peitoral aqui, eu escolhi o supino reto, tá? Tanto na barra quanto no halter, depois eu vou trazer aí até qual que é melhor, um e outro aí, qual que a gente pode escolher. Escolher um dos dois, né? Eu acho que o supino reto perde para outros exercícios aí, como o crossover, por exemplo, né? Ali você fazendo crossover, próprio crucifixo com halteres e tal, do ponto de vista de amplitude, mas ele tem uma grande vantagem aí do ponto de vista de sobrecarga, né? Ele tem um potencial de sobrecarga muito grande. Então eu gosto do supino reto. É um exercício bem completo, né? Que ele vai trabalhar também bastante aí tríceps e o deltoide anterior como um todo. Qualquer exercício peitoral vai trabalhar deltoide anterior como um todo. Mas eu gosto bastante dele, tá? Eu acho que ele perde, né? Igual eu falei, alguns fatores, principalmente amplitude para outros exercícios, mas eu escolheria ele. Entre barra e halter, eu prefiro fazer em halter, mas tem muito aluno meu que prefere fazer em barra também. Eu não vejo tanta... bater o martelo aqui, qual que seria melhor, tá? Ambos têm vantagem, né? Normalmente, na barra, a gente tem um potencial de sobrecarga ainda maior, né? Que eu já falei que é a vantagem dele aqui. Já no halter ali, a gente tem uma vantagem aí de amplitude, tá? Eu prefiro fazer no halter na grande maioria das vezes, mas eu colocaria o supino reto como um todo aqui, até mesmo na máquina, eu vejo como uma boa opção. Seria a minha escolha aqui. E o próximo aí, Renatão, o que você escolheria? Beleza, eu coloquei supino reto com halter, tá? Especificamente, aí eu vou dizer o porquê. Né? Primeiro que eu falei assim, em termos de inclinação de banco, né, a gente vai ter um excelente trabalho do peitoral com banco reto. Ele não otimiza o trabalho de peitoral fazendo com ele declinado, então não tem por que fazer declinado. Então o banco reto já seria o suficiente para você fazer um bom trabalho do peitoral. Fazer com um banco mais inclinado, né? Fazer ele com 45 graus de inclinação, por exemplo, você começa a ter muita ativação de deltoide anterior e isso pode diminuir a sobrecarga. Então, por isso que o banco reto seria a melhor opção para mim. Segundo ponto do halter seria por conta de amplitude, conseguir ser um pouco maior do que na barra, né? Você consegue descer o halter com amplitude maior do que se você descesse com a barra. E até por segurança, né? Por exemplo, o aluno falhou o braço. Né, ele pode soltar o halter no chão, não vai fazer o barulho mais tranquilo de todos, mas, por exemplo, a gente já viu aí vários vídeos na internet de pessoas que estão segurando uma barra e rompe o peitoral, né, porque está usando carga excessiva. Isso não aconteceria com halteres, provavelmente, né, porque há um momento que a musculatura está próxima de falhar, ele ia soltar o halter e ia ficar tudo assim, ele não ia precisar continuar segurando a barra, vamos dizer assim. Só que quando ele está com a barra, ele tem que segurar a barra ali, porque senão ela pode cair em cima dele. Então, por isso que ele acaba rompendo o peitoral por causa disso, né? E eu acho que assim, excelente exercício, dá para você sobrecarregar bastante, tem bastante tensão de movimento durante todo o movimento do exercício, então por isso que eu escolhi esse exercício aí. Gustavo. Eu escolhi diferente aqui, eu escolhi o crucifixo no crucifixo no crossover. Então, crucifixo reto no crossover. Então, pode ser ou em pé ou deitado. Então, seria o crossover frontal ou o crucifixo no banco mesmo, mas tem que ser no crossover, tá? Porque aí você vai conseguir ter uma alta tensão durante todo o movimento. Então, o tempo sob tensão vai ser muito grande. A gente consegue isolar bastante a musculatura e colocar sobrecarga ali também no crossover. Então, tempo sob tensão durante todo o movimento, por conta de estar fazendo dentro do crossover, né? Então, tá com o cabo ali fazendo tensão o tempo inteiro, mesmo nos pontos ali, quando a gente está fazendo com halter, por exemplo, que a gente tem um ponto nulo de tensão no peitoral, quando a gente está fazendo no crossover, a gente não tem esse ponto nulo. Então, a minha escolha foi essa por conta disso. Boa, eu achei que o Renatão ia votar junto com o Gustavo nessa aí, eu achei que eu tava sozinho.
Ah, é? Tu achou que ia ser pro crucifixo? Você já viu que eu dei meu voto meio me retratando. Não, eu escolhi o supino reto, mas o crossover é bom também. Eu tava Achei que eu ia votar preocupado com o que sozinho. vinha aí, né? Muito bom. O próximo aqui, então, quadríceps. Qual é que o Renato aí escolheu para o quadríceps? Então, partindo do mesmo raciocínio que eu tive anteriormente, eu escolhi a cadeira extensora, tá? E aí, assim, é óbvio que muita gente fala, meu Deus, Renato é burro, eu agachamento, leg press. Calma, gente, eu tô falando aqui porque, pô, se a gente tá falando de fadiga do quadríceps, eu vejo esses exercícios isolados como as melhores opções para a gente garantir que o aluno está atingindo fadiga naquela musculatura, né? Mas muitos alunos não vão nem precisar fazer esse exercício porque se conseguem fazer um agachamento muito adequadamente e tal, é porque envolve mais técnica, envolve você praticar esses exercícios constantemente, porque, por exemplo, meu aluno está fazendo um bom agachamento, se ele fica um mês sem fazer agachamento, ele já sente que não consegue botar as mesmas cargas, ele sente que perdeu um pouco da técnica, tem muito estudo que fala sobre isso, né? A perda de coordenação motora que você tem por não estar em repetição constante daqueles movimentos. Então, assim, basicamente seria esse o grande motivo de eu acabar selecionando esses monoarticulares para quadríceps, porque eu acho que quando você faz os multiarticulares, tem tantas musculaturas envolvidas ali que é mais difícil você garantir que uma ou outra está fazendo um trabalho melhor do que a outra, tá? Porém, isso aí vai mudar quando a gente falar de outro grupamento aí de membros inferiores, tá? Então, você fiquem tranquilos que daqui a pouco eu vou agradar todo mundo falando de um multiarticular em breve aí. Boa. Minha Tá escolha, bom? então, para quadríceps também foi a cadeira extensora aí, acho que os mesmos argumentos do Renato. Quando eu penso aqui, aí é para a galera entender, né? Pô, então os caras só usam monoarticulares. Não, quando a gente pensa aqui numa prescrição de treino como um todo, a gente utiliza bastante os multiarticulares, mas quando eu penso no melhor exercício para aquela musculatura específica ali, eu penso aí em um monoarticular, e nesse caso aí escolhi também a cadeira extensora. Perfeito. Então, como eu votei no levantamento terra para os isquios tibiais, nessa Vai forma continuar? também vou continuar, só que agora agachamento como o melhor exercício para quadríceps. Então, com os mesmos argumentos do levantamento terra, que a pessoa precisa aprender a fazer o movimento, então o lance da conexão mente e músculo ali, a pessoa precisa saber o que é que ela está ativando durante todo o movimento, e pela sobrecarga que a gente consegue colocar, né? Eu acredito que o quadríceps ali, ele é ativado, mas quando a gente faz a cadeira extensora, eu não sei se a gente tem uma sensação de que está ali ativando muito mais e não sei se a pessoa chega realmente no máximo ali na cadeira extensora ou se só por estar muito isolado ali, ela acaba parando pelaquela fadiga periférica ali, sem estar falhando realmente. Entendi. Ô, Renato, o que você acha aí Fala. de pegar a carteira de trabalho aí do Gustavo aí e levar lá pro Vamos contador? continuar eu e tudo aqui mesmo, né? Vambora, eu e tu, então? Eu acho que se o cara discordar muito aí, não sei se vale a pena Gustavo, tua manter na equipe, participação né? foi ótima até agora, mas vai continuar daqui. A gente vai ter que refazer esse episódio de semana que vem. Muito Show de bom. bola. O próximo aqui que a Vamos gente lá. escolheu, esse daqui, já acho que o nome já causa uma polêmica, né? A galera fica doida. Costas, o que é esse negócio de costas aí, né? Então, acho que até na hora da explicação a gente pode discutir um pouco sobre mais, mas só para deixar claro, a gente chama de costas exatamente porque a gente gosta de falar da forma mais simples possível para vocês, tá? Não vou ficar falando aqui dorsais, vou falar que esse melhor exercício para redondo maior, redondo menor, não, tá, gente? A gente fala costas como um todo, o que vai ser toda a parte ali de trás da parte superior ali. E o Gustavo vai escolher qual é o melhor exercício, tá? E já vou adiantando o que eu fiquei em cima do muro no meu aqui, hein? Coloquei 2. O Vitor já tá em cima do muro desde o primeiro que o tá. Vitor, Ele não escolheu saiu em cima todos do ali. muro, a verdade é essa, né? Não, isso aqui é bom, mas eu também gosto desse, eu gosto de todos, né? Manda ver, Gustavo. Vamos lá. Eu escolhi esse aqui, remada baixa neutra. Tá, então Gosto a gente consegue. a remada baixa neutra, a gente consegue uma grande amplitude de movimento, grande sobrecarga e uma tensão muito grande ali por conta de fazer na máquina. Boa. Curto e grosso. Muito bom, gostei. Esse daqui eu fiquei muito tendencioso para escolher a barra fixa ali, mas nem todo mundo consegue fazer. E nem toda academia também tem um graviton, alguma coisa ali para ajudar, então eu deixei ela de lado ali e coloquei o meu preferido aqui, então, tirando a barra fixa, que seria a remada curvada, tá? Acho que é um exercício aí bem completo, a gente consegue fazer uma amplitude legal, potencial de sobrecarga bom, tensão interessante também. É um exercício que eu gosto bastante. E
Gosto bastante também, de forma geral, utilizar peso livre aí. Se a gente quiser trabalhar um pouco mais o bíceps, a gente vai fazer de um jeito. Se a gente quiser trabalhar menos ele, vai fazer de outra forma. Então, acho que é um exercício completão aí. A gente trabalha aí vários grupamentos, mas pensando em costas aqui, seria com certeza um dos meus preferidos. Beleza, né? O meu argumento aqui vai ser, o Vitor vai gostar, hein? Eu escolhi a barra livre, tá? Então, seria a barra fixa aí que o Vitor falou. Escolhi assim, ó, esse não tem o argumento, vai ser o que vai mais otimizar a hipertrofia de dorsais, de costas. Não foi nem por isso, porque eu acho que assim, quando tu fala de treinamento de dorsais, você tem poucas manipulações biomecânicas ali para tentar fazer uma otimização, né? Vai ser puxadas e remadas, né? Você vai ter as variações e tal, e você acaba tendo que adequar aquela que o aluno gosta mais, né? Porque, por exemplo, tem aluno que, se tu bota para fazer uma puxada, ele não consegue ter a conexão boa com a dorsal, mas ele faz uma remada e ele se conecta muito bem com a dorsal. Aí tem outros alunos que é o contrário. Então, assim, eu vejo muita variabilidade. E até a importância aqui já de dar uma dica bônus para a galera, de fazer uma pré-ativação de dorsal sempre antes do treino de dorsal, cara. Eu vejo muita diferença isso na prática com os alunos. Um aluno meu recente até falou isso, cara, que eu nunca tinha visto. Pô, que isso, cara? Eu tô primeira vez sentindo a dorsal no treinamento. Foi porque quando eu fui passar o treino dele, ele, pô, chegou, eu falei assim, cara, antes da gente fazer o nosso treino aqui, a nossa barra e tal, vamos fazer só uma pré-ativação de dorsal aqui, fazer um pull down ali no crossover com pouca carga, e ele sentiu a musculatura sendo muito mais trabalhada assim, fazendo esse pré-aquecimento, né? Então vale a pena incluir isso para quem vai fazer o trabalho de dorsal. E o meu motivo para escolher a barra fixa, assim, primeiro, eu particularmente agora pensando só em mim, tá? Eu gosto muito de fazer e acabei sendo tendencioso por causa disso, mas porque um dos motivos que eu acho interessante da barra livre é que ela diz muito sobre quem está fazendo, né? Por exemplo, se o cara não consegue fazer, eu vejo assim, ele tem que mudar alguma coisa na vida dele, né? Porque, tipo assim, um corpo bem condicionado, minimamente condicionado, tem que fazer barra livre, né? Então, por isso que eu cheguei a essa conclusão de que, assim, a barra livre diz bastante sobre quem está executando. Ah, mas o cara é muito avançado, precisa colocar sobrecarga. Dá para colocar sobrecarga na barra livre, né? Você pode começar colocando caneleira, né? Aí se ficar, se você for sobrecarregar mais ainda, tem até aqueles cintos que você consegue amarrar uma anilha e tal, né? Mas eu vejo assim, todo mundo deveria ter a meta de conseguir fazer barra livre pelo menos ali 10 repetições, que seria uma zona de treinamento ali mediana, né? Sem ser muita intensidade, nem baixa intensidade, até umas 10 repetições. Então, quem não consegue fazer a barra livre 10 repetições completas deveria pelo menos, né, focar em fazer. E lembrando que a barra livre, assim, aquela execução completa, e não o que a gente costuma ver por aí, que é o pessoal puxando de qualquer maneira, deixando cair e tal, enfim, né? Aquele empurrãozinho com o joelho, assim, se dá uma joelhada para cima. Exatamente. Renato, eu quero saber o porquê que não foi um monoarticular, Renato. Que absurdo é esse? Pois é, né? Porra, o cara já tá saindo na mesma linha de raciocínio e agora virou bagunça, porra. Muito bom, muito bom. Próximo, então, que a gente separou aqui para discutir com vocês é a panturrilha, né? E, cara, acho que panturrilha, assim, não tem muita opção, tá? Eu sou o primeiro aqui a escolher, né? Não tem muita opção, não tem tanta variedade de exercícios assim. E acho que a panturrilha é bem simples, né? O exercício sentado ali, você vai trabalhar aí o sóleo, e em pé você vai trabalhar mais o gastrocnêmico. Acho que é bem simples isso daí. Então, pensando nisso, eu escolheria ali uma panturrilha em pé, pensando que o gastrocnêmio vai aparecer mais do que o sóleo, vamos dizer assim, tá? Ele que deixa um formato mais bonito ali das panturrilhas, então eu priorizaria ele, mas num treinamento meu sempre teria ambos, tá? E no aparelho ali, na máquina, tá? Que não tem em todas as academias, infelizmente, tá? Então já várias academias que eu trabalhei aí não tem a panturrilha em pé. Acho que é uma máquina aí bem interessante. E na falta dela, a gente faz aí numa escada, a gente faz, né, utilizando um halterzinho ali, a gente faz um leg press, a gente tem outras opções aí, mas eu escolheria a panturrilha em pé aí no aparelho. É isso Gustavão. Aí. Minha escolha é exatamente essa também. Panturrilha em pé na máquina. Os mesmos argumentos aí do Vitor. Não tem como fugir, não tem como colocar algo a mais. Pode até inventar alguma coisa, vamos botar ali no Smith, ali, botar um step, né? Mas, pô, isso aí. Não vai ficar tão bom, né? Renatão, o que você botaria? É a mesma coisa também, panturrilha em pé na máquina, acho que é o exercício aí que, se tivesse que escolher só um, seria ele, né? Acho que qualquer outra variação ou seria subótima, ou então seria mais complicado, mais difícil de fazer. Então, panturrilha em pé na máquina aí, para mim, é o campeão. Com o pezinho voltado para dentro, para fora? Depende da deficiência da panturrilha. Muito bom, muito bom. Esse daqui acho que foi o mais fácil de todos, né? O próximo aí, tríceps.
Já adianto Gustavão aí. que o tríceps foi o que eu fiquei mais na dúvida, tá? Foi o que eu tive que mais buscar, assim, qual que seria o melhor. A minha dúvida foi até mais geral, assim, tipo assim, tem uns 10 assim que eu consideraria top, tá ligado? Acho que não tem muito como Não, escolher. sim, é difícil elencar um melhor, né? Exatamente. Manda ver, Gustavo. A minha escolha para o melhor exercício de tríceps é o tríceps na corda no pulley. Então, por fazer na corda, a gente consegue ter uma maior amplitude de movimento, tá? Então, a gente consegue a extensão completa do cotovelo. Em muitos casos, ali, as pessoas não completam essa amplitude fazendo com a barra em outros exercícios. Então, o melhor exercício aí para tríceps, meu entendimento, é o tríceps na corda no pulley. Boa. Esse daí eu imaginei qual que o Renato ia escolher, qual que o Gustavo ia escolher. Eu pensei, eles vão escolher no pulley, eu vou escolher um diferente então, que eu acho que o Renato vai escolher no pulley. Vamos ver. Então eu coloquei aqui um livre, né, que seria o tríceps testa, tá? Aí, de novo, não teria uma escolha ideal aqui, ao meu ver, tá, em relação ao halter e barra. Eu acho que ambos podem ser interessantes ali. Eu escolheria o tríceps testa, porque tem uma amplitude legal, não é uma amplitude igual a da corda, né, igual o Gustavo falou. Tem um potencial de sobrecarga legal, o nível de tensão é legal e conexão, na grande maioria das vezes, também é bem interessante. A ativação também é boa, então eu escolheria ele, tá? Mas como a gente estava discutindo aqui antes, eu vejo o tríceps aí talvez com uma maior possibilidade, assim, de opções, tá? Sei lá, eu imagino aqui vocês escolhendo aqui uns 6, 7 exercícios assim, que eu não acharia nenhum absurdo, tá? Em outros grupamentos, eu acho que essa quantidade aí talvez seria menor, né? Então, acho que o tríceps ele traz mais possibilidades, mas eu escolheria o testa. Perfeito, perfeito. Ó, a minha escolha, fiquei muito na dúvida entre o que o Gustavo escolheu, que era o corda no puxador, no pulley, né? Ou escolher o francês no pulley também, na corda. E aí eu vou dizer os motivos, eu acabei optando pelo francês, tá? Que é o que você faz puxando a corda, né, por trás do corpo. Que é o seguinte, o principal motivo de eu ter escolhido esse ao invés de escolher o puxador na corda é para ativação da cabeça longa do tríceps. Aí o cabeça longa ficou aqui e acabei falando no isquiotibial mais cedo, mas a cabeça longa do tríceps aí tá com certeza é o correto. Mas basicamente você tem uma melhor ativação dele quando ele está, né, alongado. Então, quando você faz o francês, a cabeça longa do tríceps está alongada e você consegue uma melhor ativação dessa região, né? E assim, você consegue uma melhor ativação, né, da região medial e lateral, da cabeça lateral e cabeça medial, quando você faz o corda no puxador. Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida, tá? Mas por que eu acabei escolhendo o francês? Porque eu acho que dá para escolher dá para fazer com uma excelente amplitude também, dá para você fazer isso, e eu acho que a cabeça longa, ela acaba sendo uma grande determinante do tamanho do tríceps. Então, se fosse pensar na hipertrofia do tríceps, você desenvolver bem a cabeça longa seria interessante, né? Só que um dos grandes problemas, apesar de ter escolhido esse exercício que eu vejo do tríceps francês no cross, é que tem muito aluno que não consegue fazer, sabe? Vai, às vezes, ter que botar uma sobrecarga muito baixa, isso aí seria um lado ruim desse exercício. Mas se o aluno conseguir conseguir uma boa conexão com o tríceps ali, acho que é uma das melhores opções, sem dúvida. Boa. Mais uma vez aí, cada um escolheu um. Essa foi boa, hein? Daí deu. Para glúteos... Os 3 no treino só, né? Exatamente. Para glúteos aí agora, hein? Vamos ver. Glúteos talvez seja que a galera aí mais briga na internet, né? Qual que é o melhor exercício de glúteos, né? O Renatão vai dar a opinião dele. Essa eu tinha uma tendência forte aqui de botar um isolado para seguir ali de raciocínio, né? Pô, vou botar o isolado aqui porque, pô, faz todo sentido, né? 4 apoios. Eu vou dar o Renato vai falar recuo no Smith, valeu, galera. Exatamente. É o recuo, mas tem toda a especificidade aqui desse exercício. É o recuo no Smith com degrau, né, com stepzinho na frente, sem colocar a perna de trás no chão, tá? Então, por que eu acredito esse ser um dos melhores, e aqui tendo que elencar o melhor exercício para glúteos, né? Eu acho que, assim, em termos de amplitude de glúteos é excelente, em termos de sobrecarga também, nível de ativação, sem dúvida, e a conexão eu acho que é o fator determinante aqui, cara. Eu vejo, assim, alunos que fazem vários exercícios para glúteos, inclusive os isolados, e não conseguem se conectar tão bem com os glúteos como nesse exercício. Isso aí já parte até saindo um pouco do viés científico, indo para o viés da prática, né? A aluna conseguir
trabalhar, sentir assim, a conexão com os glúteos dela é importantíssimo para o desenvolvimento e é uma das grandes dificuldades das alunas. Por exemplo, o agachamento, cientificamente avaliando, ele é um excelente exercício para glúteos, né? E na prática também só que muitas alunas fazem o agachamento, saem do agachamento com o quadríceps assim, totalmente fadigado, mas os glúteos ela nem sabe se ela trabalhou ou não, né? Se você perguntar quais musculaturas você trabalhou nesse exercício, ela nem sabe dizer que trabalhou glúteos. Então, partindo desse pressuposto, o recuo, para mim, no Smith, ele é excelente nesse quesito aí. A aluna consegue se conectar bem com a musculatura, boa amplitude, enfim, né? Não vou nem repetir porque vocês já entenderam. Boa. Minha escolha aqui, vou ficar em cima do muro, como sempre. Já padrão, né? A minha escolha aqui, padrão científico, seria elevação pélvica. Por toda a discussão que a gente teve ali de questão de monoarticular, tal. Dentre os monoarticulares, elevação pélvica, eu vejo uma grande vantagem dela, que é o potencial de sobrecarga, comparado a outros monoarticulares. Então, mas, existe a discussão se elevação pélvica é monoarticular ou não, né? Teoricamente não, né? Porque tem outras articulações envolvidas. Né? A grande questão é que a outra articulação, o movimento nem é tão grande, enfim, essa daí. Mas a gente entende aqui, é só para pegar esses caras rodando aí que caiu aqui sem querer, vai reclamar nos comentários, né? Já tem que prevenir. Teve um dia desse aí, o cara até mandou no inbox lá, o cara, meu Deus do céu, é monoarticular ou não é? Tem gente que fala que fala que não é. Tanto faz, né? Só faz. Era para ser. O pessoal se apega aos detalhes aí. Mas, enfim, seria a escolha, porque aí eu já fui para um viés aqui do que eu mais gosto de fazer e que eu mais gosto de prescrever para os alunos, principalmente por questão aí de conexão, que foi a escolha do Renato ali por conexão também, a minha também mas seria outro, que seria o agachamento búlgaro, tá? Então é aquele agachamento ali, tipo um afundo que você faz, só que com o pé ali em um banco, né, em um outro local ali, eu vejo como um excelente exercício aí do ponto de vista de conexão, potencial de sobrecarga é bom também, amplitude, enfim, todos os outros fatores são interessantes aí, mas do ponto de vista de conexão aí eu acho bem interessante, tanto fazendo para mim, eu gosto de fazer, quanto com meus alunos aí, eu acho que eu vejo como uma opção bem interessante. Vou seguir aqui e concordo com o Vitor, meu voto também é no agachamento búlgaro. Então, por toda a explicação, amplitude de movimento, conexão. Então, principalmente quando a gente pede para colocar a força no calcanhar da frente, as pessoas conseguem sentir, sim, ter uma sensação de que está trabalhando muito glúteo. E no dia seguinte, a maioria das alunas fala, nossa, realmente eu treinei glúteos ontem. Então, assim, em outros exercícios, às vezes, não acontece muito isso. Então, se tivesse que escolher só um, o búlgaro seria o escolhido. E dá para fazer com o pezinho no sofá em casa, né? Assistindo Netflix. Tem nem desculpa, né? O Gustavo acabou de ser recontratado, tá? Eu tava conversando com o contador aqui já, mas agora... Vai manter esse episódio então, né? Vai manter, né? Se vocês estão ouvindo é porque a gente resolveu manter esse episódio. Muito bom. Continuando então, agora ombro, tá? Então essa aí é mais uma aí que a galera tem bastante dúvida, né, de qual que seria a escolha. Até o Renato antes tinha falado de contrato comigo, Vitor, vamos botar em feixes, né, anterior, posterior. Eu falei, se for por fazer assim, por exemplo, em costas também, a gente deveria colocar ali parte superior das costas, parte inferior, aí a gente ia começar a complicar muito, né? E aí, pensando em ombros aqui, a minha escolha, para mim, ao meu ver, é até bem fácil, tá? Que é a elevação lateral, principalmente porque parte anterior e parte posterior do ombro ali, a gente vai trabalhar com toda certeza aí nos exercícios aí de costas e nos exercícios de peitoral, tá? Então, basicamente, a parte medial ali fica de lado, tá? Muita gente escolheria o desenvolvimento, aí a galera gosta muito do desenvolvimento, por ser um exercício multiarticular também, mas ele vai trabalhar também aí a parte anterior, que já é trabalhada em vários exercícios do peitoral, então acho que esse daqui é uma escolha bem tranquila de fazer, que eu achei bem tranquilo de fazer, que seria a elevação lateral. A elevação lateral como? Com o halter. Halter? Cabo também seria super interessante, mas cabo também não. Tem que escolher. Escolheria com o halter pelo potencial de sobrecarga. Manda ver, Gustavo. Minha escolha é exatamente a mesma, elevação lateral. E aí só que eu colocaria no cabo para poder manter tensão maior durante todo o movimento. Porém, não são todas as pessoas que vão conseguir fazer com grande sobrecarga no cabo, né? Justamente por conta dessa tensão muito grande, braço de alavanca muito grande, então acaba ficando mais difícil. Mas minha escolha é elevação lateral no cabo.
Até abrir um adendo aqui, o problema que eu vejo às vezes da elevação lateral no cabo, às vezes, dependendo da pessoa, você bota o mínimo ali no cabo e para muita gente fica muito difícil, né? Isso daí eu acho que é até um problema aí dos crossovers aí nas academias. Tem uns crossovers que já começam já com uma carga alta aí, para muitas pessoas a elevação lateral fica simplesmente impossível. Para mulheres, por exemplo, acho que a grande maioria das vezes é impossível, né? Então, mas eu acho um excelente exercício. É difícil, né? Tu conseguir botar uma sobrecarga pareia para elevação lateral e para um tríceps, por exemplo, né? Exato, exatamente. Isso seria bem. Eu não vou nem falar de outro agrupamento aqui, senão vai dar spoiler, mas enfim. A elevação lateral também escolheria, né? Ficou óbvio. Eu não escolheria elevação frontal, né? Já sabe, porque recentemente a gente já falou bastante sobre isso aí, deu briga. Mas, brincadeiras à parte, a elevação lateral para mim é se o cara quer desenvolver deltoides, o cara ou a cara, né? Ou a mulher quer desenvolver deltoides, a elevação lateral com certeza é um dos melhores exercícios para fazer, principalmente porque, como a gente estava discutindo, né? Vai escolher só para falar de um exercício para ombros, né? Eu acredito assim, qualquer programa, até mal estruturado, vai ter exercícios para peitoral e vai ter exercícios para costas, né? Então, a gente já parte do pressuposto que o feixe anterior e o feixe posterior já vai ter certo tipo de trabalho. Agora, o feixe medial, ele muitas vezes ele não vai ter esse estímulo que ele deveria. Então, por isso que eu incluiria a elevação lateral. Colocaria no cabo para manter a tensão, principalmente porque, às vezes, eu já frequento algumas academias e vejo certos cidadãos lá que, simplesmente pega lá 30 quilos de cada lado na elevação lateral, mas só aquele arranque, né? Tu não vê deltoide trabalhando de maneira nenhuma, né? Então, por isso que eu acho que a elevação no cabo dificulta muito o cara roubar, né? Aquela elevação por trás aqui, bonitinha aqui? No cabo? Eu particularmente prescrevo, né? Prefiro fazer com um pé na frente e outro atrás e botar a ancoragem do crossover entre as pernas, assim, entendeu? Que aí dá para fazer bem na linha do tronco, né? Porque senão você pode fazer muito na frente ou muito atrás, né? Isso aí pode ser um problema. Boa, que a galera gosta de fazer umas invenções aí, por isso da brincadeira. Uhum. Dá para fazer inclinado também, né? Fazendo inclinado para você aumentar a amplitude, vai ficar mais difícil. Boa. O outro aqui que a gente separou, o último, na verdade, né? É abdômen. Esse daqui eu tô bem curioso aí para ver a escolha de vocês, que esse daqui eu também tive um pouco de dificuldade aí para escolher o melhor. E vou deixar aí para o Renato aí a primeira escolha. Então, na minha opinião, um dos melhores exercícios para abdômen, tá? Que eu acho que pega todos os fundamentos, é o abdominal supra no cabo, tá? No crossover. Então, geralmente se faz, né, com a corda, né? Você coloca a corda assim entre o pescoço, segura ela e faz ali, né, o abdominal dessa maneira, tá? Eu acho que ele é excelente porque ele consegue fazer todo o arco de movimento do abdômen, você consegue botar uma boa sobrecarga no crossover, você consegue aumentar a sobrecarga com o passar do tempo, né? Então, é um exercício que para qualquer pessoa, tenho pouca força no abdômen, você consegue desenvolver desde o início lá com poucas placas no crossover. E acaba sendo por isso, né? Porque eu vejo assim, tem muitos exercícios abdominais que você tem difícil controle de carga, né? Vou fazer um abdominal no solo, mas quantas repetições você vai fazer? Aí vai fazer 40, 50? Você tem o abdominal o infra, né? Esses exercícios abdominais assim, eu acho muito difícil você controlar a carga de treino. Então, por isso que eu gosto muito do abdominal supra no cross. E só para a galera entender, não aquele supra que você fica de frente para o crossover, né? Eu gosto do supra que você fica de costas para o crossover. Você fica em pé, encosta o seu quadril no crossover e puxa a corda dali, né? Porque tem gente que prefere fazer esse abdominal de frente para o crossover. Aí eu já acho que já perde muito em termos biomecânicos ali. Já não está fazendo o trabalho que deveria ser feito se você faz dessa forma, tá? Boa. Espero que a galera consiga entender o que eu falei, né? Porque é difícil de escrever sem mostrar. Tu tava falando, eu fui desenhando na minha cabeça aqui. Eu falei, acho que entendi. Para esse daí, eu escolhi um exercício, mas não escolhi as variações. Por quê? Porque eu acho que a vantagem dele, Renato, vai ficar doido ali. Eu vi o cara que tipo assim, tem que escolher um só, já avisa antes. Escolheu 4 de cada um. Antes, o Vitor falou, galera, vai ter que escolher um só, um para ombro, porque aqui é regra. Aí o cara escolhe todos. Para esse daí, então, eu escolhi o famoso padrãozinho aí, abdominal crunch, né? Que a gente pode chamar aí também de supra, enfim. Eu acho que a grande vantagem dele são as inúmeras variações que você pode fazer. Eu posso chegar aqui agora,
no tapetinho daqui do quarto aqui, fazer um abdominalzinho ali. Se eu quiser ele bem de boa, eu boto ali mão na frente. Se eu quiser um pouquinho maior, bota a mão aqui na cabeça. Se eu quiser aumentar aqui, braço de resistência, bota a mãozinha lá atrás. Se eu quiser dificultar ele, eu vou lá e coloco um pezinho lá atrás. Posso fazer até mesmo no crossover. Enfim, a gente tem 1 trilhão de variações que a gente pode fazer a partir dele aí. Tá? Então, assim, eu escolheria o crunch exatamente por causa dessa facilidade de você trabalhar variações em cima dele. Eu não vou aceitar essa resposta assim, não, tá? Eu vou dizer que o Vitor não tem opinião formada. Não. Tem que escolher. Então eu vou trocar. Tá querendo montar uma aula de abdominal. Assim. O Vitor gosta de rotação de tronco, né? Aquele que segura a anilha. Existia antigamente, acho que é Twist, que existia uma máquina específica para isso. Hoje em dia nem existe mais. É esse aí que eu quero. O rotação de tronco ou é aquele que segura a anilha do lado assim e vai fazendo, né? Esse aí pega o lateralzinho aqui, o rapaz... Eu fiquei de com a abdômen depois que eu fiz aquilo ali, rapaz. Perdi 8 centímetros aqui de gordura abdominal aqui lá no lateral. Depois de uma sessão. Duas. Uma sessão é demais, né? Manda ver, Gustavo. Na minha escolha foi o abdominal supra com carga. Então, utilizar a sobrecarga ali para fazer o abdominal supra pode ser no chão, pode utilizar até no Smith como sobrecarga. Então, assim, qualquer uma dessas variações, assim, que seja para colocar sobrecarga, seria interessante já. Boa, perfeito. Muito bom. Então, esses foram os exercícios que a gente escolheu para cada um dos grupamentos, né? Então, para a galera que ouviu desde o início, e a galera que quer voltar, depois vai ouvir de novo aí, ouve com calma aí, vê quais foram as escolhas de vocês. Já digo aí que a escolha de isquiotibiais e quadríceps do Gustavo foi errada as 2 vezes. Pode recomendações dele. Essa discussão de mono e multiarticular é boa, tem um podcast excelente sobre isso aí, cara. É um podcast só sobre essa discussão, né? Inclusive, esse podcast foi excelente, né? Que foi aquele que choveu aqui, eu tive que sair no meio, não foi? Teve esse pequeno detalhe, né? Ocorrências que acontecem ali, né? Volta aí que vocês vão poder participar desse aí, que foi muito bom também. Mas isso é legal, né? Só para finalizar, acho que com o que o Renato disse lá em cima, lá no começo, né? A gente vê aqui que, poxa, não existe nem padrão aqui, né? A gente que estuda sempre junto aqui, tá sempre estudando os mesmos assuntos, né? As mesmas coisas aqui, e a gente escolheu. Teve, por exemplo, no Encostas e em Tríceps, se eu não me engano, cada um escolheu um tipo de exercício, né? Então não existe consenso nem entre a gente aqui, que está na mesma forma de estudo, tá? Exatamente porque não existe esse consenso, tá? E aí, de novo, também, eu só queria até trazer um adendo do que o Renato falou lá em cima, existem pouquíssimos estudos que comparam aí hipertrofia entre exercícios, tá? Porque sempre que às vezes a gente vai falar sobre isso, não, mas eu vi ali uns estudos que elencou todos. Não, é ativação, tá? A grande maioria dos estudos aí que traz vários é ativação porque é muito mais fácil. Eu mesmo aqui, sem grande dificuldade, aqui com um aparelhinho de eletromiografia, que eu faria um estudo aqui de ativação. Não é um estudo difícil de fazer. Agora, um estudo avaliando hipertrofia é um estudo extremamente complicado, tá? Porque vai depender muito ali do público que você vai utilizar. Você avaliar a hipertrofia já não é tão fácil assim. Você vai pegar um público lá e vai treinar só aquele exercício durante um tempo. Então, assim, já é uma complexidade muito maior. Exatamente por isso que a gente tem pouquíssimos estudos comparando um e outro aí do ponto de vista de hipertrofia. E outra coisa importante também, assim, que eu vejo que a galera vê esses estudos de ativação, né? No Instagram é muito famoso, né? Tipo, isso aqui ativou mais, então o melhor exercício do mundo. Cara, só que você tem que pensar nas quantidades de variações de ativação que pode ocorrer naquele mesmo exercício, né? Por exemplo, se você mudar a carga, vai interferir na ativação. Pode ser que com uma carga menor, um exercício ative mais, uma carga maior, um outro exercício ative mais, né? Então, assim, você tem essa questão da carga, tem a questão individual, né? Já tem aí, num próprio estudo de ativação, você consegue ver que é uma média, né? Não é uma questão que sempre vai ser igual para todo mundo, né? Você tem uma tendência a ser igual para todo mundo, mas pode ter variações ali que vão ser diferente para cada um, até porque cada um tem uma coordenação motora diferente, tem um repertório motor diferente. Então, às vezes a pessoa... um excelente exemplo, eu, para agachamento, quando eu faço agachamento, eu consigo sentir muito bem a parte posterior e glúteos, né? Mas a grande maioria das mulheres que eu treino hoje não sentem tão bem assim os glúteos. Então, isso aí já é uma grande diferença, né? De às vezes assim, às vezes para o Renato aquele exercício serve para glúteos, às vezes para a aluna do Renato não serve. Então isso tudo tem que ser levado em consideração também, né? Que a própria ativação pode ser modificada de acordo com o indivíduo, de acordo com a carga, e até por exemplo, o nível de ativação em cada ângulo do movimento, né? O músculo foi mais ativado aqui nessa parte, menos ativado aqui, enfim, né? Não é ciência tão exata quanto o pessoal costuma mostrar por aí, não, né? Você tem vários indicativos que você tem que ir somando para você chegar à conclusão, né? Além da pessoa, né, que
quanto mais treinada ela for a fazer aquele exercício, às vezes ela vai conseguir ativar mais ainda tal musculatura. Então, se pegar um dia que a pessoa fez agachamento e aí daqui 3, 4 semanas que ela continuou fazendo agachamento, o nível de ativação vai ser diferente. Então, Pois a é. gente precisa tomar cuidado também com esses resultados aí, ver exatamente da onde foi tirado, de quais pessoas, para a gente também não errar muito. Perfeito, perfeito. Boa, e aí você quer ter a base, né, para escolher todos os exercícios aí, né, entender como escolher esses exercícios, a gente tem 2 cursos aí só sobre isso lá dentro da City Display. A gente tem a execução perfeita de membros superiores e a execução perfeita de membros inferiores, onde a gente aborda ali cinesiologia e biomecânica aplicada 100% na prática, para você realmente entender quais exercícios você escolheria para cada agrupamento. Exatamente. O que eu gosto de falar do Execução Perfeita, que é diferente dos outros cursos, que ao invés de você chegar num curso onde o pessoal vai começar, vamos entender só aqui a introdução, a base, aí começa a falar sobre alavanca, sobre não sei o quê. Não, vamos entender na prática aqui, beleza, a gente vai ver a anatomia, cinesiologia básica de movimento, os fundamentos biomecânicos, mas vamos aplicar isso na prática de certa forma para que a gente consiga transferir esse conhecimento da cinesiologia da biomecânica para o dia a dia do personal trainer, porque isso que importa no final, né? O que eu quero assim, eu não quero saber o nível de ativação somente, eu quero saber o que vai gerar mais resultado para o aluno no final, né? Então essa que é a pegada do Execução Perfeita, então tenho certeza que vocês vão gostar muito se vocês conferirem lá esse curso que está excelente. E fora isso, você vai ganhar de bônus, né? Outros 30 cursos a mais ali, além da Execução Perfeita, né? Boa, então agradecer aí ao Gustavo, ao Renato, ficou bem legal esse podcast, acho que a galera vai gostar bastante, e a todo mundo que participou aqui junto com a gente aí, em todas o Spotify aí, Apple Podcasts, até mesmo no YouTube aí, muito obrigado aí, e cara, deixa aí nos comentários aí se você gostou, compartilha aí com outros estudantes profissionais de educação física, acho que é bem legal a gente compartilhar esse tipo de conhecimento. Show de bola, lembrando do nosso patrocinador aí, a City Display,